com sede, sem um teto, Senhor, sem uma roupa, sem um alimento. Que o Senhor venha visitar os órfãos e as viúvas, Senhor. Que o Senhor venha derramar a tua unção sobre as nossas vidas. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por estar aqui te adorando, tendo esse privilégio, Senhor. Amém. Canta um hino que vocês já conhecem. Trezentos e um. Cristo já nos preparou uma maná que nos comprou e agora nos convida a cear. Onde a mestre a maná, de graça quem te dá, vem faminto tua alma saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus. Sem ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Pelo povo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ceia viva. Vem ceiar, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famintos a Jesus. Vem cear. Vem se achar. Vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele também da vida bom, ele nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear. Deus te chama, vem cear. Hoje tu podes saciar. Os multiplicou, a vida vem comigo a Jesus. Vem cear. Cristo vai dizer que a noiva receber o Senhor Jesus. Tem a fome suportou e a sede já passou. Lá do céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar.
dos gemidos novembro, Jesus nos conduz no reino do céu. A gozo e paz, os filhos de Deus têm poder. Verás a paz e a alegria no reino dos céus. Os salvos lá entoam louvores a Deus, na glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus, o santo lugar junto ao nosso Deus, firmado na promessa tão grande e eficaz, agora neste mundo. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Espero Jesus nas nuvens descer
Hoje vamos ler Romanos. Não, para frente, Tati. Para frente, para frente, para frente. Isso. Quase no final. Ó, a grossura da Bíblia. Quase no final. Romanos 1. Não, você volta. Isso. Se você encontrar Mateus, você vai para frente. Não é não, Tati, é para cá mais. A sua tem harpa? Tem não, né? Romanos 1, a partir do 16. Romanos. Se encontrou Atos, continue e vai encontrar Romanos. 1. Capítulo 1. Versículo 16. Quer dizer, a partir do 16. 16 e 17. Amém? E diz assim: por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada pelo Evangelho, as boas novas trazidas por Jesus Cristo. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concedeu termos fé para crer no que o Senhor falou. E que a nossa fé, Senhor, seja aumentada dia após dia, para que nós permaneceremos, Senhor, com a esperança e que ela seja renovada diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir as crianças louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pedro, Tiago, João, aqui.
precisa ler. Se quiser louvar, pode louvar, viu? Ou ler ou louvar, o Senhor que decide. A. Deve ser Ivo, até o microfone está ficando ruim. Salve a igreja com mais Senhor. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, aqui, chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e na tua paz faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura para todas as feridas. Preciso de santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, usa aqui, quero subir o mais alto que puder, só pra te ver. Olha para ti e chama a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais e da tua paz faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Preciso de santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é nome maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Direto do jardim, Adão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Irmã Adriana quer falar alguma coisa de Jesus? Não sou eu não, o irmão Adolfo nem ficou assim. Sai da igreja com a paz do Senhor. Eu quero contar um pedacinho que Deus operou na minha vida, né? Porque a gente nunca esquece do que Ele faz na nossa vida. Que Deus é maravilhoso. Meus irmãos, no dia 23 de Santana, eu fui fazer uma cirurgia, né? E aí eu fui, me peguei muito com Deus.
E Deus tem operado na minha vida. Eu passei por a cirurgia, deu tudo certo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. E eu agradeço a Deus por o pastor ter orado, por a minha irmã. Eu agradeço a Deus por os irmãos ter orado por o meu sobrinho, que ele está com depressão. A minha irmã também está com depressão. Eu estive lá esses dias, quinta-feira, e ela não está bem. Mas eu creio, Senhor, porque o Senhor é o dono do céu e da terra, e da prata e do ouro. O Deus que me curou é o Deus que vai curar cada um que está com enfermidade. Eu agradeço a Deus por tudo. Aí, meus irmãos, eu saí no dia 24, meia-noite da cirurgia, né? Foi tudo maravilhoso, foi tudo gratificante. Porque quando você está na presença, e olha que eu estava afastada das coisas de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que eu voltei para a posição. Eu não tinha que sair de onde eu estava, mas eu saí. Hoje eu agradeço Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo. Muito obrigado porque o Senhor me operou. Muito obrigado por a minha família, né? Eu agradeço a Deus. E eu digo cada um dos irmãos que quem vem com o coração apertado, Jesus cure, que receba a bênção de Deus hoje aqui na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. E aquele que está afastado, Jesus traga, Senhor, para a tua casa de misericórdia. Senhor, por aqueles que estão com enfermidade. Senhor, por aqueles que estão nos hospitais pedindo socorro nesse momento, Jesus. Senhor, tira aqueles que estão na praça, que não tem tempo para morar. Senhor, o Senhor opera. Senhor, o Senhor cura a Dona Linda, que está com enfermidade, que está em cima de uma cama, Senhor. Tira ela daquela cama, Jesus. Senhor, visita a casa do asilo, do idoso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós viemos na casa do Senhor para nós se alimentar da tua palavra, Jesus. Todos os irmãos que estão aqui nessa tarde é para dar todo louvor, toda hora e glorificar o teu nome, Jesus. E eu agradeço. E aqueles irmãos que estão na sete casa com enfermidade, que o Senhor opere, Senhor. O Senhor cura o seu Zé Luiz, que está com uma gripe. Que o Senhor traga a Dona Cefa para a tua casa, Senhor. Porque gripe nenhuma faz a gente deixar a tua casa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E eu agradeço por tudo, Senhor. Mas que eu falo na presença de Ti, ainda é pouco por o que o Senhor merece. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desse jeito. Deus é maravilhoso. Eu queria dar mais para o Senhor, mas Ele vai. Amém. Irmãos, às vezes eu chamo uma pessoa para louvar, mas às vezes a pessoa não quer louvar naquele momento. Quer ler uma palavra, quer falar alguma coisa de Jesus. E porque eu disse, vamos ouvir um louvor, aí a pessoa fica. Às vezes eu chamo uma pessoa para ler uma palavra, ler um versículo, e a pessoa quer louvar, né? Então, assim, que a pessoa faça aquilo que Deus colocou no seu coração, né? E que ela veja que tem capacidade, né? Que desejo de fazer. Irmãos, e que vocês, assim como eu, né? Que nós temos que buscar cada dia mais melhorar naquilo que nós queremos fazer para o Senhor. Se é ministrar a palavra, que a gente se empenhe mais. Se é louvar, que a gente se empenhe mais para fazermos bonito para Jesus. Porque quando a gente está no mundo, o mundo gosta de fazer as coisas bonitas, perfeitas, né? Não faz de qualquer jeito. Então, por que para Deus nós vamos fazer de qualquer jeito? A gente tem que dar o nosso máximo. Mesmo que o nosso máximo seja pequenininho, né? Mas ali é o nosso máximo. Então, se eu quero ministrar, eu tenho que ler a palavra, me dedicar. Se eu quero louvar, eu tenho que ensaiar, né? Aprender o louvor. Para louvar,
louvar dentro das minhas limitações. Eu não estou dizendo que a gente tem que aprender a ser cantor. Não, porque tem dons que a gente já nasce, né? Por exemplo, eu jamais vou aprender a tocar teclado. Se eu me empenhar muito, pode ser que eu arranhe alguma coisa. Mas jamais eu vou ser um júnior, né? Jamais eu vou ser um júnior. Eu sempre tive vontade de tocar violão. Eu acho lindo, sabe? Quem toca violão, porque é um instrumento que dá pra gente levar para todo canto. A gente bota nas costas, né? E leva para todo canto. E eu acho lindo assim, porque quem sabe tocar mesmo faz o violão cantar. Eu acho lindo. Mas eu até tentei, sabe? Mas eu não nasci nem para tocar, nem para cantar. Eu nasci para cozinhar. Eu nasci para cozinhar, para organizar. Aí, se disser assim, tem uma festa, irmã, aí é comigo mesmo, de organizar tudo, de preparar. Agora, esse negócio de ministrar a palavra e de louvar, eu sou teimosa, né? Já de ensinar, eu amo ensinar a palavra do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas ensinar não é a mesma coisa de pregar? Não, tem diferença. Ensinar, eu gosto assim, tá, como a gente fica, né, na sala, e ali eu falo da palavra do Senhor, o dia, a noite, mas assim, Deus não me deu um dom. Eu até tento, sabe, às vezes, mas eu sei que eu ainda não fui capacitada para isso. Mas assim, se for necessário, eu prego. Se o pastor disser, eu vou tirar férias, vou passar 15 dias. Aí vocês vão ter que se contentar 4 cultos comigo aqui pregando. 4 cultos. Está vindo pregador. Aí eu começo, eu vou ensinar a palavra. Vou ensinar, vou pegar um texto aqui e vou ensinar para os irmãos. Então assim, mas que vocês não é porque eu não sei fazer que eu não vou fazer. Se precisar, eu faço. Agora, o que é que eu estou dizendo? Tem que, mesmo sem saber fazer, eu tenho que me dedicar para fazer o melhor para o Senhor, né? Então assim, se o meu melhor é cantar como eu canto na harpa, glória a Deus. Eu vou fazer o que se eu não consigo alcançar um melhor que esse, né? Mas eu tento, né? Então a irmã Clécia está com a oportunidade de dar uma palavra ou de louvar, ela vai fazer aquilo que ela sentir no desejo do coração. Não é obrigado ela louvar toda vez, né? Assim como não é obrigado o irmão Adão toda vez ler um versículo. Se ele quiser cantar, ele canta. Né? Se a irmã Clécia quiser dar uma palavra, ela dá uma palavra. Amém? Solte mais uma vez os irmãos que apareceram. Eu vou ler a palavra e vou louvar um louvor, porque eu amo louvar. Eu vou ler em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3 em diante. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É até aqui. Esse vai me ajude. É bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei que é bem assim,
suportar o meio da dor e essa lágrima molhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outra hora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só o Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outra hora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por nome de Jesus. Irmãos, dia 29, vocês viram que o estudantismo passou? Já estamos em agosto, né? Eu comecei a avisar em março, né? Eu digo, mas já está distante ainda, né? Mas olha, já daqui a pouco chega dezembro, final do ano novamente. Então assim, dia 29 está chegando, né? E nós vamos prestar um culto, né? Fazer um culto de adoração ao Senhor. Irmão, a gente falou que ia fazer um dia de louvor, não foi? Mas depois do culto, a gente vai fazer. Olha só, o pastor está fazendo aniversário dia 25 de setembro. Também está bem aí, né? 25 de setembro.
Está ficando mais novo. Dia 25 de setembro é uma sexta. O que os irmãos acham do dia 26 a gente fazer um louvorzão? De adoração ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Aí, o irmão Zé Luiz, olha a cara dele, né? Tá tão piongo. Está repreendido em nome de Jesus. Saia gripe em nome de Jesus. E eu esqueci, irmão. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido os comprimidos para a gripe que tem lá. Comprou? A gripe tem um ponto que o bichinho pegou a roupinha da dona Arlinda, dizendo que eu vou levar a roupa da minha velha para ver se a gripe. Então, assim, dia 20. O que tu acha, pastor? Dia 26. Dia 26. Aí tem o quê? Um mês, né, para programação. É muito perto? Não é não? Então ele vai ver. Se ele arrumar gente suficiente para a gente passar aqui umas 4 horas louvando, né? Porque só a gente aí ninguém merece, né? Pelo menos alguém de fora, né? Também, né? Para nos ajudar, né? Aí consegue mais. Vocês querem que a Taisona volte de novo? É uma besta. Glória. A irmã Adriana e a irmã Maria quer. E Mas os a outros maioria não querem. quer não. É assim, precisamente. Eu tenho minha roupa, quem pegou primeiro foi ele. Olha, vamos ver isso direitinho. No dia 29 tem culto aqui. Irmãos, divulguem a rifa, né? Para a gente conseguir vender. E quarta-feira nós vamos estar aqui, Cláudia. Quarta-feira eu venho mais cedo para puxar na tua perna. Vou arrastar tu para cá. Entendeu, Cláudia? Cláudia. Pois é, esteja aqui e não saia mais. Fica aqui na porta. Fica aqui, almoça e vem para cá. Para não correr o risco de ir para outro lugar. Mas você faz falta, Cláudia. A gente sentiu sua falta no domingo, na quarta. Mas me arrependi. Vou dizer que me arrependi. Tá vendo? Quando sentir esses desejos, mulher, corre. A gente fala tanto, corra. Não corra para cima, não. Corra de cima. Corra para longe. Entendeu? Quando tiver assim, sentir isso. Graças a Deus, eu já garanto que dessa vez eu prometi a Deus que não vai acontecer mais. Ô, mulher. Em nome de Jesus. Vamos orar pela Cláudia para que ela, Deus fortaleça, né? E ela consiga vencer, em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós somos uma família. E se um membro da família está com problema, nós temos que ajudar. Nós temos que orar, interceder e também marcar em cima mesmo. Mesmo que ela fique com raiva, puxar na orelha dela, né, Cláudia? Puxa na orelha dela, Tati. Puxa nos cabelos. Olha, tu não vai ficar aí não, mulher. Vamos para a escola bíblica. Vamos para o culto. Então, assim, vamos ajudar a nossa irmã, né, a vencer. Porque ela vencendo a vitória de todos nós, né? Orar por ela, orar pela Manuela, né? Para a Manuela também vencer, né, Manuela? Ou não quer vencer, Manuela? Estamos orando por esse povo que precisa de libertação, irmãos. Porque coisa boa é estar na presença do Senhor livre, né, de tudo. De todas as amarras que nos seguram lá no mundo. E quando a gente decide, a gente tem que se esforçar também, né? A gente tem que se esforçar para vencer a vontade da carne, o desejo. Vamos ouvir o nosso pastor adorar o Senhor, né? Aí você já aproveita, pastor, já adora com... Você acha que só uma perguntinha? No dia que os vazios 4 anos no governo, aí o pastor está completando o ano, né? Aí vamos ver, gente, quem é que vai te ajudar aqui para trazer uma pessoa só para cantar, porque o pastor está completando o ano, ele tem prioridade, está aqui só ouvindo. Só ouvindo,
Mas eu não aceito isso, Cláudia. Num culto que o pastor não cante, irmã Adriana. Não tem, não pode, né? Nem que seja um louvor, Cláudia. Nem que seja um louvor. Né? Nem que seja um louvor. Vamos ouvir. Aí o pastor já canta o fundo do baú, já traz a mensagem, pastor. Meus irmãos, não precisa fazer aquele movimento que vocês fizeram naquele dia, mas com alegria você vai cantar esse louvor aqui. Você tem que descer na honraria de Deus. Você tem que descer na honraria de Deus. Você tem que descer na honraria de Deus. Assim como o Pai vai quebrar, só fica no Pai de novo. Assim como o Pai vai quebrar, só fica no Pai de novo. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia na frente deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminá-los, a fim de que conhecessem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Obrigado. Meus amados,
Irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito, no período anterior a Faraó VI, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus toma alguns cuidados. Se você não sabe, há uma extrema contradição no deserto. À noite, extremamente frio. Pelo dia, extremamente calorento. E Deus se preocupa tanto com o povo que Ele, de forma indireta, vamos dizer assim, Ele quer estar com o seu povo tanto de dia quanto de noite. E de forma apresentativa, Ele traz uma nuvem, você imagine, uma nuvem que cobria o povo completamente durante o dia. Uma nuvem que protegia o povo. Eu vou voltar a usar o microfone com fio. Uma nuvem que cobria o povo diretamente, 3 milhões de pessoas, incluindo adultos e crianças. E uma nuvem que fazia a cobertura, entendem? A nuvem ia aqui. Se o povo olhasse para ali, o sol estava tostando. Se olhasse para trás, o sol estava tostando. Se olhasse para frente, o sol estava tostando. Porém, aonde eles estavam, sombra. Mesmo assim, o povo de Israel foi quem foi. Quando Deus demonstra esse cuidado, o povo de Israel mesmo assim se afasta da linda e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo assim, de noite, Deus, com a sua sabedoria, colocava uma coluna de fogo. Para quê, pastor? Para clarear também, mas também para aquecer. Porque se Deus não colocasse uma coluna de fogo para estar ao lado do seu povo, de noite, no deserto, o povo morria de frio. Tá? Deus preocupado com isto. Coluna de fogo noite, nuvem pelo dia, maná para o povo comer. Deus, quem está com Deus? Primeira lição que eu aprendo aqui: quem está com Deus, Ele não deixa passar por circunstâncias além daquilo que você suporta. O povo nunca passou fome, nunca faltou calçado, nunca faltou roupa. A Bíblia diz: não se envelheceu o calçado, não se desconstituiu as suas vestes durante a sua caminhada no deserto. O adolescente, a criança, o adulto engordava, o sapato crescia. O adolescente, o adulto, a criança emagrecia, o sapato diminuía, a roupa diminuía, a roupa enlarguecia, a roupa. Rapaz, você já pensou o que é isso? O cuidado de Deus para o povo não passar frio, o cuidado de Deus para o povo não estar debaixo do sol, o cuidado de Deus para o povo viver em caminho iluminado, o cuidado de Deus para o povo não passar fome, o cuidado de Deus para o povo estar vestido e calçado. Eis aí o mesmo Deus que nos dias atuais cuida de mim e de você. Por isso que o salmista, sabendo a história, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E tem mais: eu nunca vi, eu estou da cidade, disse Davi, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que eu estou dizendo para você? O Deus de Israel que cuidou no passado, Ele cuida nos dias atuais, hoje, agora, já. Glória a Deus, aleluia. Como é bom viver debaixo dos cuidados de Deus. A nuvem representa a direção. Onde a nuvem ia, o povo seguia a direção da nuvem. Deus direciona seu povo com a nuvem. E a nuvem também representava a proteção. A nuvem também representava a mão de Deus estendida. A nuvem também representava o cuidado do Eterno com o povo de Israel.
Pai, quem sai debaixo da nuvem perde a bênção. Quem sai de perto da coluna morre de frio. Quem sai de perto de Deus passa necessidade. Quem sai de perto de Deus vive despido e sem calçado. Mas quem vive perto do Eterno está debaixo dos cuidados daquele que nunca deixou nem vai deixar você sozinho na batalha. Amados irmãos, é importante frisar, dizer e argumentar. Em Números capítulo 9, versículo 17, diz: sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Quando ela parava, o povo de Israel parava. Quando ela andava, o povo de Israel andava. Coisa boa está debaixo da nuvem que o Eterno colocou sobre nós. Coisa maravilhosa está perto da coluna que o Eterno colocou para nos aquecer. O que é que a coluna representa, pastor? A coluna representa a presença de Deus. A coluna representa o fogo do Espírito. É por isso que em Levíticos capítulo 13, versículo 20 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque todo crente que é crente firme no Senhor tem coluna de fogo dentro de si para aquecer, tem a nuvem sobre si para proteger, tem a presença do Senhor para guardar, tem a autoridade de Deus para estar com ele dia e noite. Eu estava ouvindo o testemunho do Aes Macumbeira esses dias e ela diz: eu me converti porque o meu guia falou para mim: não é futuro, não tem como eu conseguir mexer e acabar destruir crente. Aí ela perguntou ao guia dela: por que não tem como destruir crente? Porque o Deus dele é mais poderoso do que eu. Ela disse: ele é mais poderoso do que você, ou você via ele, você via um Deus mais forte porque você é fraco. Ei, Satanás respeita você enquanto você estiver debaixo da nuvem. Satanás respeita você enquanto você tiver a coluna de fogo na sua vida. Satanás respeita você enquanto você tiver com fogo ardendo no altar. E não deixe se apagar. Amados irmãos, é interessante dizer e afirmar: o povo não decidia quando caminhava ou quando parava. Quem decidia era Deus através da nuvem e da coluna de fogo. Sabe por que muitas vezes a gente quebra a cara, e eu como experiência viva disso, e a minha esposa também? Porque a gente confunde uma coisa simples. A gente confunde a minha vontade como se ela fosse a vontade de Deus. E a gente costuma orar assim: Senhor, se for a tua vontade, eu quero ir para tal lugar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí a gente ora uma vez, duas, três. Aí aquela vontade de ir continua. Aí a gente diz: é confirmação de Deus, a vontade não saiu. E Deus não falou nada, Deus não disse nada. E a gente toma a decisão e vai. A gente conhece pessoas que só vivem arrebentando a cara direto. Todo mês, é impressionante. Porque estou orando para Deus me ajudar a tomar uma decisão. Mas antes de Deus dizer qualquer coisa, ele toma. Vai perguntar ao primo, ao sobrinho, ao pai, ao neto, não sei o quê. O que é que vocês acham? Não, para tomar uma decisão, pode fazer. Ah, então Deus aprovou, vou embora. Sabe? É por isso que muita gente vai, bate, volta, bate, volta, bate. Se nós aqui no sertão não tivéssemos na direção de Deus, no máximo a gente ficaria aqui 1 ano, 6 meses. Já tinha voltado para Maceió. A gente continua aqui porque tem certeza que Deus nos trouxe para cá. Então perceba bem. Meu Deus, tem que pular tanta coisa aqui. Você pode perguntar: pastor, por que a gente tem que esperar a direção de Deus? Porque o caminho que você quer trilhar, você não conhece. E Deus conhece. Porque poucas vezes Abraão errou? Porque Abraão vivia debaixo da direção de Deus. No capítulo 12, Deus diz: Abraão, sai do meio da terra, de Gênesis, capítulo 12. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais. Sair, Abraão saiu da terra, não é fácil. Da parentela, não é fácil. Da casa dos pais, pior ainda. Aí a terceira coisa: e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não sabia onde era, não sabia como ia, não sabia como chegar, nem quando chegaria. Só foi. Porque quando a gente está na direção de Deus, independente de onde for o lugar que a gente vai, Deus vai estar debaixo
sobre nós, nos protegendo debaixo da nuvem. Independente. Entenda bem, perceba bem, enxergue bem. Eu conheço uma pastora que Deus disse a ela: saia daqui e vá para Recife. Ela disse: fazer o que lá, Senhor? Ele disse para ela: vai para casa da fulana de tal, assim. E ela: mas eu vou pagar como as contas lá? Eu não tenho como sobreviver lá, ainda vai morando na casa de alguém que eu mal conheço. Vá. Ela foi. Ela passou 1 ano lá. Enquanto ela estava lá, a amiga dela tinha uma outra amiga que trabalhava com quentinha. E disse para ela: fique tranquila, que o café da noite e o almoço do meio-dia é por minha conta durante o tempo que você estiver aqui. Aí outras pessoas que quiseram apoiar ela no trabalho: fique tranquila, eu vou alugar a sua casa, eu vou antecipar os aluguéis de 1 ano, eu vou pagar você de uma vez só. Resultado: Deus cuidou dela aonde ela foi por 1 ano. Depois de 1 ano, Jeová disse para ela: volte. Se Deus mandou, vá. Se Deus mandou, faça. Agora, se Deus não mandou, não vá, não, que você vai passar vergonha. Amados, precisamos entender que viver na direção de Deus é a coisa mais importante. Estava falando de Abraão. Capítulo 12, Abraão sai. Capítulo 17, Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Capítulo 18, Deus manda Abraão interceder. Abraão intercedeu no capítulo 18 por Sodoma. Ele disse: Senhor, se lá tiver 50, não destruirei por amor os 50. E se lá tiver 30, não destruirei por amor os 30. Deus acabou destruindo Sodoma e Gomorra, porque nem 10 pessoas que temiam a ele tinha. No capítulo 19, Abraão se junta com 318 homens e vence uma batalha. No capítulo 21, Deus promete um filho a Sara. No capítulo 20, Deus promete um filho a Sara. No capítulo 22, Deus pede o filho a Abraão. No capítulo 17, Deus manda Abraão olhar para o céu e dizer: conta as estrelas do céu. Eu vejo se não consegue contar. Não consigo não, Senhor. Assim como as estrelas do céu será a tua descendência. Ei, entenda bem. Alguém com 100 anos e a esposa com 90, era impossível acreditar nessa possibilidade. Mas foi Jeová que prometeu, foi Jeová que disse, e a impossibilidade não existe quando a promessa é feita pelo Todo-Poderoso. Então entenda bem, viva debaixo da direção de Deus e você não vai viver errando, porque o caminho de Deus é iluminado pela coluna de fogo. Viva debaixo da nuvem e você não vai viver se queimando, porque a nuvem protege você e você só pode se queimar no sol da justiça. Viva debaixo da direção do Senhor e você verá a sua família debaixo também, porque quando quem vive debaixo da nuvem intercedendo, de perto da coluna de fogo intercedendo, o Senhor enxerga a sua família até a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. A Bíblia diz: quem teme ao Senhor, Ele abençoa, porém quem não teme, quem o desobedece, Ele amaldiçoa até a 10ª geração. Tenha certeza, viver debaixo da nuvem para você é a melhor opção. De viver perto da coluna de fogo, para mim, é a melhor decisão. Amados irmãos, percebamos bem, não confunda a direção de Deus para você com seus próprios desejos. A coluna de fogo representa luz em um lugar escuro. Imagina a cena: um lugar super deserto, extremamente deserto. Você vê 3 milhões de pessoas passando e uma nuvem por cima delas, e o sol torando para quem não estava debaixo da nuvem, mas para quem estava debaixo, sombra tranquila. Imagina alguém olhando de longe, 3 milhões de pessoas passando à noite e a iluminação ser tremenda, porque uma coluna de fogo gigante iluminava o caminho. Imagina 3 milhões de pessoas com fome e comida caindo do céu, diz a Bíblia, a tal ponto que eles comeram até sair pelo nariz de tanta comida. Você imagina a cena? Meu irmão, Deus cuidou de Moisés
Deus cuidou de Noé, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Isaac, Deus cuidou de Jacó, Deus cuidou de Samuel, Deus cuidou de Sansão, Deus cuidou de Isaías, Deus cuidou de Jeremias, Deus cuidou de Abacuque, Deus cuidou de todos os profetas, Deus cuidou de Jesus, Deus cuidou de João Batista, Deus cuidou de Paulo, Deus cuidou de João o apóstolo, Deus cuidou do... Aí quando é a minha sua vez, por que a gente não confia que Ele vai cuidar? Por quê? Pastor, Senhor, Ele só pede uma coisa, a mesma coisa que Ele pediu a Abraão lá no capítulo 17: ande na minha presença, seja perfeito. Agora, o problema é que eu quero ser abençoado sem estar andando na presença de Deus. Aí a conta não fecha. Não fecha. A coluna de fogo, ela está disposta a acompanhar a mim e a você, se nós decidirmos viver debaixo da direção de Deus. Entenda bem, estou terminando agora, pulando um bocado de coisa. Quem sai da presença de Deus se perde no deserto. Deduzo eu, irmão Eronias, deduzo eu, que qualquer pessoa, deduzo afirmando, qualquer pessoa que decidisse sair de perto da coluna onde estava o povo de Deus, morria de frio. Qualquer pessoa que saísse debaixo da nuvem onde estava o povo de Deus, morria queimado com o sol no deserto. Entenda, Deus cuida da gente, Ele só pede que a gente obedeça a Ele de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso disposição. Sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, se desagarre de tudo aquilo que Deus não se agrada, faça aquilo que Ele quer, que Ele pede. Diz a palavra do Senhor que se a gente for fiel a Ele, a gente vai comer o melhor dessa terra. O problema é que a gente quer decidir por conta própria. Em Isaías 30, 21 diz assim: quando vocês se desviam para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este aqui é o caminho, siga. Ou seja, sabe o que Isaías estava dizendo para o povo de Israel? Quando vocês se desviarem para um lado ou para o outro, vocês vão ouvir uma voz dizendo: voltem para o caminho é esse, siga. Você quer saber? Quando você e eu pecamos, Deus continua falando na nossa mente. Você está fazendo, mas você sabe que está errado. Você está falando, mas você sabe que não está certo. Você está nesse lugar, mas você sabe que não é para dar. Você está praticando isso, mas você sabe que não é para fazer. Você e eu ouvimos essa voz. E sabe o que a gente faz? Tema. Porque a minha vontade tem que ser maior do que a vontade de Deus. Entenda, escute a voz de Deus, viva debaixo da direção de Deus. Meu irmão, vou fazer a ilustração que eu fiz lá em Sete Casas. Perceba bem, vou levar você um pouquinho lá no inferno. Eu já senti em Sete Casas um calor de 50 graus redondos. A impressão que eu tinha era que tinha um fogo de baixo para cima e outro de cima para baixo. E eu no meio assando que nem calabresa. Disse: meu Deus, eu vou morrer aqui. Fui para dentro do carro, topei o ar-condicionado, parecia que o ar-condicionado nem estava funcionando. Uma quentura que eu suava, eu disse: se isso aqui fosse perder peso, chegasse em casa eu estava magrinho. Uma quentura que eu nunca vivi uma igual como naquele dia. Aí pense, esses 50 graus multiplicado por milhões de vezes, 50 milhões de vezes, e você e eu
pode não ter obedecido a palavra de Deus, o que você ouviu, o que você aprendeu, e poder seguir os próprios desejos da minha carne. Afinal de contas, eu tive vontade de me prostituir. Eu tive vontade de mentir. Eu tive vontade de enganei. Eu tive vontade de roubei. Eu tive vontade de fazer tudo que eu não queria, que eu queria fazer e acabei fazendo. E apesar de ouvir a palavra e conhecer a palavra, eu decidi não querer praticá-la. Ponto final. Ok, decisão tomada. Aí, esse aqui se acaba. Afinal de contas, eu fui no médico hoje e ele deduziu que eu estava com problema no coração. Então, a qualquer momento, eu posso ter um piripaque aqui. Aí, assim, acaba. Aí eu pego descendo para o inferno. Quando eu chego lá, está com os 50 graus que eu senti aqui, multiplicado por 50 milhões de vezes. Aí o diabo, pois não, seja bem-vindo. Você estava lá no sertão, né? Boa tarde, pode entrar. A temperatura, imagina, do portão do inferno como não é. O diabo abre a porta, um portão largo. Eu entro, sento lá. Espera aí que já chega o seu cadastro, viu? Na minha mente vai passando as oportunidades que eu tive e não me arrependi. Que Deus disse não faça e eu fiz. Que Deus disse não minta e eu menti. Que Deus disse não engane e eu enganei. Que Deus disse não roube e eu roubei. Que Deus disse não se vicie e eu me viciei. Na minha mente vai passando as oportunidades que eu tive de ter consertado a minha vida e não consertei. Chegou a hora do meu cadastro, o diabo diz: muito bem, Carlos Noia Júnior, seu nome está aqui, bonitinho, escrito de vermelho. Muito bem, parabéns. Não, mas eu queria ir para o céu. Eu não pensei que ia chegar aqui. Você queria, mas você já morreu, agora não tem chance mais não. Seu lugar para sempre vai ser aqui. Muito bem, você vai ter um lugar de destaque, porque você cresceu no Evangelho, mas não obedeceu, chegou a sua vez. Amarra ele, por favor, aqui. Um demôniozinho aí, amarra ele aqui, por favor. Não, eu quero Deus. Já era, filho, você já morreu. Não, mas minha mãe é crente. Esqueça, filho, ela aqui não está escutando, não. Não, mas meu pai está do céu, é ele, mas você está aqui. Aí me amarra e joga lá dentro, sentindo toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, toda a decepção, toda a amargura. Ainda tem um demôniozinho arrodeando o fogo lá comigo, tostando o dedo, virando churrasco, sem morrer, sentindo tudo, sem morrer. E o diabo dizendo: que bom eu ver aqui. Agora essas gordurinhas aí vai ficar no fogo e não vai mudar nada para você, vai ver tostando aqui. Quantos anos, cão? Milhões e milhões e milhões de anos. Não adianta gritar não, filho. Ninguém vai lhe escutar não, viu? Ai meu Deus, que misericórdia de mim, Senhor. Eu toquei na igreja, eu cantei, eu preguei, Senhor. Vai ficar rouco, filho. Continue aí, viu? Traga um garfinho aqui para a gente ver se a carinha dele tá boa. Vai me comer, eu vou me livrar. Não, você vai continuar aí tostando com milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Irmão, se você não quiser ir para o céu porque você obedece a Bíblia, porque você acha difícil obedecer a Bíblia, vá para o céu com medo de ir para o inferno. Porque depois que você estiver lá, acabou, filho. Acabou. Não, é o meu último cigarro, é o meu último álcool. Homem, pelo amor de Cristo. Enquanto isso aqui estiver na sua vida, decida hoje, não deixa para amanhã não. Deixa de brincadeira. Estou na igreja, todo mundo. Estou na igreja, todo mundo. Estou na igreja, todo mundo. Não, filho. Decida hoje. Você já pensou? Você olha para cima, fogo. Olha para o lado, fogo. Olha para o outro, fogo. E a temperatura torando. Diabo, liga aqui um chuveiro para mim, chuveiro. Meu amigo, é daqui para pior. A Bíblia diz que o homem rico pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo para encostar na língua dele. E Abraão disse: aproveite, meu filho, enquanto você está vivo aqui. Não, mas eu acho o funk melhor. Mas eu acho a cachaça melhor. Mas eu acho isso. Eu digo e repito: se Deus é porque Deus não vai fazer isso. Mas é tão bom que ele fizesse.
Se Deus lhe levasse um segundo para o inferno, você voltava crente para mais nunca saber o que é estar no mundo pecando. Ô pastor, mas eu gosto tanto de aprontar sexualmente. Irmão, a hora da brincadeira acabou. A hora da brincadeira acabou. Decida por Jesus, se agarre com Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Não Adão, vem orar. Oxi, como a pessoa tem não para orar desse jeito? Fazer o quê? Passar vergonha? Orar, homem. Eu sei disso. Eu só oro em casa porque é do meu jeito aí. É do seu jeito mesmo. Pode saber mesmo. Tá do seu jeito não. Mas por que você olha do jeito dos outros não? Do seu jeito. Vai, Jota. Vem orar, homem. Dia primeiro tem o quê, irmãos? Dia primeiro. O culto vai ser mudado para Amanhã. Mas a resposta definitiva vai ser quarta-feira. Pai, estamos aqui, Senhor. Às vezes a gente é tão sem vergonha, Jesus. A gente diz que vai botar ele no muro. Pai, tenha misericórdia da gente. Perdoa os pecados da gente, Senhor. Tira a mentira da gente, a inveja, a hipocrisia, a falsidade. Pai, em nome de Jesus, tire, Senhor, de nós tudo aquilo que não se agrada, Senhor, esse lixo que está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus. A gente não quer ir para o inferno, Senhor. O inferno foi feito pelo capeta e pelo secretário dele, Senhor. A gente quer ir para o céu. A gente quer estar onde o Senhor está, quer ficar onde o Senhor está. A gente quer adorar como os anjos de Isaías capítulo 6. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Dê força a gente. Papai, recupera a saúde do irmão Luiz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelas bênçãos que a irmã Adriana agradeceu. Te louvo pela irmã Clécia, sua família. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo irmão Adão, pela irmã Maria, pela irmã Adriana, pelo irmão Eronias. Pai, em nome de Jesus, segura a Cláudia na tua mão, Senhor. Eu te louvo pela Tati, te louvo pelas filhas da Manuela, pelas filhas da Tati. Te louvo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Senhor, para glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a família vivendo o chamado aqui em Rosa do Xanguru, Senhor. Aumente esse número. Se for da tua vontade, Senhor, traz os irmãos no dia primeiro e que seja a bênção, Senhor, aquela manhã aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço. Em nome de Jesus. E você diz? E você diz?
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, mas tudo vai te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, serve com minha cultura. Ser é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Ser é bem assim, é tão difícil suportar o medo.